Kelly, opa, boa noite. Eu acho que hoje vai dar muito pouca gente, porque eu não pude avisar muita gente não. Eu tô com o meu WhatsApp travado, bem travado, e eu acho que foi por causa da quarta-feira passada que eu fiz algumas listas de transmissão e hoje você não pode fazer isso não, gente. A internet está realmente está travando tudo, travando todo mundo. Quem se deu muito bem foi quem lá no início, lá atrás, apostou na internet em fazer lives, né, quando tava tudo parado. Essas pessoas cresceram muito, né? Mas agora está muito difícil. Você faz uma lista de transmissão, você é travado. Travaram o Facebook, travaram o WhatsApp. O meu WhatsApp não anda, fica conectando. E aí a gente não pode avisar muita gente, né? Avisei um pouquinho também pelo Instagram, mas também, gente, graças a Deus a gente está com muito serviço lá de DTF, muita coisa também de sublimação a metro. E nosso papo hoje, né, eu pedi até para os meus clientes para participarem, né, para passar um pouco, né, da experiência que tiveram, né, quando compraram os nossos produtos, quando passaram a ter as nossas instruções, as nossas indicações, o nosso suporte. Então hoje eu vou falar um pouco sobre isso, né, sobre esse suporte que a gente tenta dar para todo mundo, né. Confesso que a gente não agrada a todo mundo, mas eu acredito que uma grande parte a gente agrada, né, porque chega numa hora que a gente tem que tentar pensar aquilo que de repente pode estar acontecendo com o cliente, se a gente pode ajudar ou se já é um ranço, né, que tem até no maquinário, né? Tem maquinários assim que já estão tão ruins de terem usado tintas ruins, né, que a gente tenta trocar a tinta, a gente tenta passar líquido de limpeza, a gente tenta fazer o máximo possível, e alguns, raramente, né, isso é muito raro, né, você vê que não tem muita volta, né. Eu costumo dizer que até o meu líquido de limpeza ele é ressuscitador, mas tudo tem um limite, né, gente? Se você está com uma cabeça de impressão já no final da vida, não adianta você colocar uma tinta boa hoje, né? O ontem é que tinha que ter sido uma tinta boa para prolongar bastante o seu equipamento, né? A vida do seu equipamento. Então é isso que a gente fala para os nossos clientes. Tá tudo bem, gente? Vocês estão ouvindo bem? Tá tudo certo, né? Vocês conseguiram chamar alguém também para assistir? Quem não estava aí desde o início, eu acho que o quórum hoje vai ser muito baixo, né? Porque eu não consegui avisar ninguém mesmo, tá muito difícil. E eu coloquei aqui alguns tópicos, né? Algumas coisas que a gente tem visto com o cliente. Agora mesmo, ó, tá baixando isso aqui, deixa eu tentar botar um pouquinho mais alto. Vamos tentar botar aqui um pouquinho mais alto. Então, gente, não sei se vocês sabem, né? Mas a gente aqui, a gente trabalha com vários produtos, né? Eu trabalho com a sublimação de offset, sublimação a metro com plotter, eu trabalho com DTF, eu trabalho vendendo os equipamentos, eu trabalho vendendo o papel K2, o OBM Q0 foi um produto que eu inventei, né? Ninguém tem. Hoje as pessoas até têm um produto similar ao meu, né? Porque é mais ou menos a ideia do que ele é, e só que não tem a mesma química, não tem a mesma consistência, não tem o produto final não é o mesmo, mas tem outras pessoas fazendo, alguns até vendendo com liner, né? Que eu também acho que não é uma coisa tão essencial, né? Eu até digo que se a pessoa for usar o OBM para cortar, eu acho que ela deve ir para o DTF, né? Ela não deve ir para o OBM, né? Ela deve pensar em comprar outro produto, filme de recorte, impressão em recorte, alguma coisa assim. Então, gente,
o que que eu tô falando isso de satisfação do cliente, né? Eu recebo, caramba, a gente está descendo aqui, eu comprei esse negócio aqui de luz, eu comprei um negócio ruim pra caramba. A gente tenta comprar um negócio novo achando que vai ser melhor do que o antigo, e o antigo era melhor. Se ficar ruim, eu vou colocar na outra base. E então, gente, eu tenho alguns clientes, né, que a gente tratou desde o início, né, que a gente ensinou desde o início, e que eles hoje estão em outro patamar, né? Agora, existem alguns, né, que a gente tenta alertar para certas coisas e que é muito difícil. Por quê? Vou explicar assim, o cara comprou uma Epson 9700 lá atrás, há uns 10 anos atrás. Essa plotter ela só dava problema, muito problema. Mas por que ela dava problema? Todo mundo achava que era por causa da tinta. Não era a tinta. O problema era que ela tinha uma alimentação muito diferente, né, da alimentação original. Então a tinta, por melhor que ela fosse, ela não fluía bem. E como ela tinha uma cabeça um pouco mais diferenciada, ela tinha que ter fluência o tempo todo, ela tinha que ter a tinta ali o tempo todo. Se ficasse um pouquinho sem tinta, ela já causava um transtorno bastante grande para você desentupir, muita limpeza, e isso estragava o equipamento. Então o pessoal penava com esses equipamentos. Aí o que aconteceu? As cabeças sumiram do mercado e tornaram-se muito caras. O pessoal comprava uma, deixava de lado, comprava outra, deixava de lado, que era um equipamento barato, né? Um equipamento para, na época, 20 mil reais. Uma Holland, uma Mimac custava 70 mil. Então, o pessoal não tinha 70, gastava 20, mas gastava 20 hoje, daqui a 6 meses mais uma, comprava mais 20, depois mais outra. Chegou ao cúmulo, gente, de ter cliente que tinha 6 máquinas dessas paradas, 7 máquinas dessas paradas. Eu tive até um que teve 9 máquinas paradas, né? Ele estava com a 10ª rodando, as outras todas paradas, porque não valia a pena comprar cabeça para elas. Por que eu estou falando isso, gente? Porque depois disso, os caras ficaram com tanto medo, né, de equipamento, só que eles nunca viram, eles nunca tiveram um comparativo de ter comprado um outro equipamento com a tinta sublimática. Para eles só existia esse equipamento, que era o que era acessível. Então, e funcionava bem durante 1, 2, 3 meses, né? Depois que começava a dar problema. Aí veio aquela coisa, não, eu vou comprar uma Epson Shuricolor, que a Epson fez um equipamento agora para sublimação. Vocês estão vendo o mesmo episódio agora, né, com o pessoal falando daquela branquinha, pequenininha, F170. Não é nada disso, gente. A minha opinião é completamente contrária, né? Aí eles passaram a comprar essas Shuricolor, né? Usaram esses equipamentos, que o preto era muito fraco logo de início. E como é que eu explico por que o preto é fraco, né? Porque o preto de um equipamento sublimático, ele é a cor mais complicada para os fabricantes fazerem sem ela sedimentar, sem ela decantar, vamos dizer assim, sem ela perder a viscosidade. Então, colocam o preto muito fraco, né, para o pigmento não ser muito... não ter uma carga muito grande de pigmento preto, de corante preto, desculpe, né, que isso é corante. E aí você tem menos risco de estragar a cabeça do equipamento. Então ficou isso durante muito tempo, o pessoal usando, não tinha problema, mas o preto nunca era preto, né, mas funcionava. Aí o que se faz para suprir um preto que é fraco, né, do outro preto que deveria ser muito forte? Você dá uma carga de tinta muito alta, faz uma mistura muito maior, que você gasta muito mais tinta, e aí você compensa também com um papel muito bom. Então você coloca um papel caro e coloca muito mais tinta, você não tem problema de entupimento, e você acaba tendo algo parecido com aquilo que seria se você usasse uma tinta
boa, né? Então, isso aconteceu durante muito tempo e o pessoal passou a comprar essas churicolas, né? E o que acontece hoje, gente? Os meus clientes sabem o quanto eu prezo para fazer conta, né? Você tem que fazer conta para tudo, né? Não tem gente, não tem ninguém que ganhe dinheiro, né, ganhando 10%, 20%. Ninguém chega a lugar nenhum com essa margem de lucro, gente. Nem vendendo horrores, porque você, quando vende muita coisa, você tem que ter um suporte para isso, você tem que ter uma estrutura para você vender muito. Se você preza por ter uma estrutura pequena, você tem que ter um lucro alto, não tem jeito. Então, a percepção, gente, é muito mais do que qualquer outra coisa. Só ganha dinheiro quem percebe as coisas antes. Vou dar um exemplo: o pessoal que comprou o Bitcoin lá atrás, né, percebeu que aquilo ia ser bom, ganhou dinheiro. Hoje, né, já é caríssimo. Será que vale a pena? Será que vale o risco de você comprar um Bitcoin hoje? Né? E N outras coisas também que você tem o time para você comprar. Né? Agora eu digo para todo mundo, né, quem entrar no DTF hoje ainda vai ganhar muito dinheiro. Mas quem entrar daqui a 2 anos, né, já vai ser só mais um, como é hoje a sublimação. Então, você, quando tem um produto que você é procurado pelas pessoas para elas comprarem em você, ou seja, você não está procurando ninguém. As pessoas estão achando, quem é que faz isso? Quem é que faz aquilo? Então, se os clientes estão procurando você, você está bem. Agora, se você está procurando o cliente, você e mais 1 milhão de pessoas estão atrás desse mesmo cliente. Então, gente, a percepção e a coragem, para mim, é tudo. Né? Quem não tem percepção não vai a lugar nenhum. Não adianta você querer fazer negócios brigando com outras pessoas. Agora mesmo eu estava com um amigo meu, eu não vou dizer o nome, né? Talvez ele não goste disso, mas estava no telefone com ele agora há pouco. Eu vendo folha de offset impressa em máquina gráfica, mas com a tinta sublimática, né? O meu preço hoje de uma folha 70 por 1 é R$1,70. Eu não... o cara fizer uma quantidade absurda do mesmo fotolito, da mesma folha, eu posso cair até R$1,50. Menos do que isso, eu nem faço. Não faço. Por quê? Porque não dá lucro. Então, quer dizer, aí o cara ligou para mim e me falou: poxa, Marcelo, faz por R$1,15. Eu falei, nem pensar. Primeiro que eu não ganharia nada, talvez até perdesse dinheiro. E se eu ganhasse alguma coisa, a margenzinha seria tão pequena que não comportaria pagar o transporte, o transtorno todo de ter que fazer uma entrega, que é uma coisa pesada. Tudo isso, gente, você tem que pensar, falar, caramba, se eu fizer isso, eu deixo de fazer outras coisas, eu deixo de produzir outras coisas. Então você tem que pensar assim, caramba, onde eu vou ganhar dinheiro? Onde eu vou conseguir produzir para eu ganhar dinheiro? Né? Não adianta você brigar com as pessoas lá do Nordeste em Abadá, porque a estrutura deles é diferente. A estrutura de uma... Como é que é o nome daquelas lá lá da Bahia? Esqueci o nome agora. Bom, esses caras eles fabricam o tecido, eles têm máquinas gráficas, um monte delas, todos eles têm calandra, tudo é muito mais rápido. Tem costura, estamparia toda em casa, tudo isso, gente, faz com que eles tenham um preço muito baixo e eles mesmos se matam uns com os outros, entendeu? Um briga com o outro e o outro briga, cada um mais estruturado que o outro, mas eles acabam se gladiando e um brigando com o outro por causa de centavos. E só quem ganha com isso é quem? É quem vai comprar, né? Quem vende não ganha. Isso, gente, vocês têm que preservar o lucro a todo custo. Quer ver uma coisa? Esse mesmo cliente que ele quer uma quantidade de 50 mil folhas para ele fazer
20 mil peças, que seja. Para ele fazer 20 mil peças, o preço que ele vai dar para ganhar nada, olha o quanto esse cara tem que trabalhar com uma estrutura pequena, onde ele nem costura ele tem, né, para conseguir fazer 20 mil peças para entregar para os caras. Aí ele entrega fora do prazo, paga uma multa, o cara não paga ele, e tem coisas assim. E tem mais, é uma coisa para carnaval. Eu não pegaria nada para carnaval agora. Imagina se o cara me dá 50%, olha, 50% de uma coisa grande. Eu produzo tudo para ele. De repente, para tudo, não tem carnaval, né? Aqueles 50% não pagaram tudo que eu gastei. Aí o cara para e fala: sinto muito, não tenho culpa, foi o prefeito, foi o governador, acabou, e aí? Então, eu só faria se me dessem 100%, e mesmo assim, gente, você ia ter um problema. Por quê? Porque você faz para o teu cliente, ele te paga tudo, e você vê ele ter um prejuízo. Isso não é bom para ninguém. Eu nem quero participar de uma coisa dessa. Então tem risco, eu não entro. Entendeu? Agora, vamos voltar a competição em offset, né? Eu sei que tem muita gente aí que tem impressorinha, mas que, sendo bem instruído, né, assistindo todas as minhas lives todas as quartas-feiras, ele vai crescer, né? Vocês podem crescer, comprar uma plotter, comprar uma prensa de frente total, de costa total, e aí você crescer e ir embora. Tem gente que compra um equipamento, né, que ele é todo chipado. Aí você tem que comprar a tinta do equipamento. Pensa bem, gente. Se não tem o chip, se o chinês não faz o chip para esse equipamento, você vai pagar uma tinta 400 e tantos reais. Aí o teu vizinho compra um outro equipamento, né, que custa talvez o mesmo, né, um pouquinho menos até, mas que ele não tem chip para nada, e a tinta para ele é melhor até do que aquele cara que comprou aquela que tem o chip. Aí um cara compra uma tinta por 400 e outro compra uma tinta por 150 reais, né? Como pode competir? Ah, mas eu não tenho problema, porque se a máquina quebrar, eu estou na garantia estendida, eu ganho isso, ganho aquilo. Não adianta. Com 400 reais, se você souber fazer conta, você não vai matar nunca o cara que paga pela tinta 150 reais. Nunca. É menos da metade do preço. Então você não tem como brigar com alguém, né, que tem um equipamento melhor até do que o seu, ou tão bom quanto o seu. O produto final pode ser até melhor, porque o que faz o produto final na sublimação, gente, é a tinta. Não é resolução de jeito nenhum. Por quê? Eu canso de explicar isso. Uma simples L120, ela faz 720 por 720 dpi. É mais do que suficiente. Eu tenho duas Roland RF 640, equipamento maravilhoso, e eu imprimo com 360 por 720 dpi. Então, gente, ponham na cabeça, a resolução, não é fator nenhum preponderante para você ter um produto final muito bom. Não é. Então, o que é você ter uma boa tinta, você ter um papel bom, e você ter um produto final bem acabado, né? Uma boa prensa térmica que ela mantenha a mesma temperatura em toda a placa, que ela mantenha o contato em toda a placa, a pressão em toda a placa, que seja tudo assim. Aí você vai ter um produto final maravilhoso com uma tinta de 150 reais. Entendeu, gente? O mercado está competitivo, né, para aqueles que não são escravos. Vou dar um exemplo muito básico que eu falo muito. Eu comecei a trabalhar com tinta sublimática no início de tudo. Eu tenho 2 videozinhos que mostram exatamente isso, né? O italiano, que eu fui numa palestra, né? Palestra pré-feira, ele explicando aquilo que eu já sabia, porque eu vivi aquilo, mas ele estava explicando para as outras pessoas que não viveram isso, né?
como começou a tinta sublimática, quem desenvolveu e como foi que um grupo comprou, como era o dono da patente, né? Por que essa patente durou mais de 10 anos, por que essa empresa que era dona da patente também montou uma fábrica e lançou o mesmo nome dela, digital, para quê? Para que seja para que fosse vendido também, para que ele postergasse um pouquinho mais essa licença dele. Por que no contrato tinha bem uma cláusula lá dizendo que você não podia produzir tinta para equipamentos de menos de 42 polegadas? Então, gente, a história toda mostra exatamente isso. Quando eu comecei a vender tinta sublimática, 1 litro da mesma tinta que eu vendo hoje a 35 euros, eu vendia, pasmem, olha, eu vendia a 125 euros. Hoje a mesma tinta, aliás, melhor hoje é muito melhor do que era há 20 anos atrás. É a mesma marca, só que com outro dono, mas a mesma marca, e hoje é 35 euros. Isso é o mesmo euro, né? Não tô dizendo que era em real, não, 125 euros custava há 20 anos atrás, e o mesmo, a tinta melhor hoje, 35 euros. Se você comprar volume, você ainda cai mais do que isso. Então, gente, vocês vejam bem o que é a hora de você ganhar dinheiro, a hora de você entrar num negócio. Se você entrar nesse negócio, que você seja competitivo, né? Que você consiga ser competitivo. Nada é pior do que você disputar com alguém, né, que tenha preço parelho, só que ele, com o preço que você tem, ele está ganhando 100% mais do que você. Então ele tem uma margem para negociar que você não tem. Para você baixar para ganhar dele, você se enforca. Se enforca. É exatamente assim que a coisa acontece. E hoje, gente, é uma coisa curiosa também que eu estou falando, a internet, está todo mundo vendo isso. A internet agora, ela não está mais entregando as coisas que você faz. Eu fazia piada dizendo que o pessoal da televisão, quando fosse montar um quadro novo, ele tinha que colocar isso na internet para dizer, olha, na Rede Globo, quarta-feira, às 9 horas, vai ter um programa novo, para que as pessoas fossem lá. Já está mudando tudo. Eu acho que você tem que ir na Rede Globo hoje, ou na Bandeirantes, para você anunciar uma live que você vai dar na internet. Porque eles estão fechando tanto o cerco, né, que só pagando. Você só faz público, você só divulga suas coisas hoje pagando. Aquela coisa que era antes, sem pagar nada, mandava lista de transmissão, você é barrado hoje, entendeu? Então está muito complicado, muito diferente do que era há 1 ano, 2 anos, ou até mais anos atrás, que era muito mais fácil você fazer fazer um nome, vamos dizer assim, né? Então hoje está muito mais difícil. Então hoje a gente vai penar um pouquinho mais, né, para divulgar o trabalho, né? Vai ter que voltar um pouco aquele do boca a boca, né? Vai ter que voltar um pouco também as pessoas a terem alguns pontos físicos, né? Porque a coisa vai apertar mais ainda daqui para frente. Então, gente, existem então caminhos, né? Caminho para todo mundo, né? Para ver por onde seguir, por onde é mais fácil, por onde é mais difícil. Com esse mesmo cliente, né, que eu estava falando hoje, ele querendo que eu baixasse o preço, falou, não baixo de 1,50 dessa folha de jeito nenhum, pode ser o que for, eu não baixo disso. Marcelo, desculpa, mas talvez então eu não consiga pegar o trabalho, porque ele cotou comigo, cotou com fulano, ciclano, beltrano. Eu falei, cara, se você não pegar esse trabalho, dê graças a Deus. Porque, embora o trabalho seja grande,
né, você tem que preservar aquilo que você hoje tem, que é o seu tempo, né, mas que também está ficando mais escasso a cada dia que passa. Aí eu falei para ele, cara, pensa bem, por que você hoje, né, não pensa em fazer alguma coisa dentro da sua empresa, já que você tem uma mesa de corte muito boa, você tem costureiras freelance, você tem um nome certo no mercado, você tem clientes, né, que é uma carteira que é sempre bom você ter. Por que você não procura com esses clientes algumas coisas que pouca gente faz? Eu dei o exemplo para ele, né? Se um cara tem que fazer um kit com várias coisas, ele precisa fazer uma calça jeans com a logomarca, ele precisa fazer uma gola polo com a logomarca, e essa gola polo dele tem no peito, nas costas, nas duas mangas, ele tem um boné com essa logomarca, ele tem uma jaqueta com essa logomarca, ele tem uma bolsa com essa logomarca, uma mochila com essa logomarca, um monte de coisa que ele tem, e que se o cara for fazer, ele vai ter que ou pegar um cara que faz isso tudo, né, e que cobra muita grana, porque não é fácil você ter vários objetos, né? Nunca foi fácil até hoje, hoje é fácil. Por quê? Se você tem o DTF, né, você faz carteira, sombrinha, mousepad, lixeira de carro, o que você imaginar de tecido você faz com o DTF. Aí você pega um cliente desse, que o cara tem que fazer uma coisa num lugar, outra coisa outro, para baratear um pouquinho, né, aquilo que ele pagaria muito se ele fosse colocar numa mesma pessoa. Por quê? Se fosse colocar numa mesma pessoa, essa pessoa ia pegar em um, em outro, em mais outro, em mais outro, em mais outro, e ia ganhar em cima de todo mundo. Aí ele falou, pô, pior que é mesmo, né, Marcelo? Poxa, você deu uma grande ideia para mim. Eu sempre fico dando essas ideias, gente. Eu não tenho tempo de ir para os clientes. A minha praia é outra. Eu falo, ó, kimono com DTF, que coisa maravilhosa. O que você tinha antes para fazer kimono? O silk, impressão e recorte com solvente, plástico-sol. Gente, o DTF se encaixa como uma luva para você fazer kimono, para você fazer sunga, para você fazer biquíni. Gente, é do outro mundo, é uma coisa. Fazer máscara de neoprene, olha, você estica, ó, não tem problema nenhum. Então, neoprene para mergulhador, você imagina como era fazer uma logomarca para o mergulhador? Olha só como é que é, a coisa hoje é muito mais fácil você usando o DTF. Então, são nichos, são coisas que a gente explica, né, para que vocês que estão aí, que tem tempo de ir a um cliente, a outro cliente, ó, vai em cliente de posto de gasolina, um cliente bom, um cliente muito bom é aquele de loja de moto, Harley Davidson, Indian, Yamaha, esses que fazem viagens, né? Esses caras todos, gente, eu tenho o OBM Q0, que não tem toque. Eu fiz uma jaqueta jeans com o OBM nas costas, eu tenho ela até hoje. Fica perfeito, é maravilhoso. Então, gente, o meu cliente que tem alguma dúvida sobre como é que eu faço isso, e ele liga para mim e fala, olha, eu acho que essa sua demanda seria melhor fazer com o DTF. Ah, se é só branco, olha, faz com filme de recorte, né? Precisa fazer dourado, prateado, não tem como fazer DTF. É holográfico, não tem como. Você tem que fazer refletivo, também não tem como ainda. Vai ter neon? Vai. Vale a pena fazer com DTF? Não sei. Não sei se vai valer a pena. Você ter uma máquina inteira só para fazer cores neon, eu acho que você vai acabar deixando ela muito mais tempo parada, porque não tem uma demanda tão grande para neon.
aconteceu isso com a plotter sublimática. Todo mundo que comprou com cor flúor, né, para fazer, pô, vou fazer uma... Tem pouca gente, a não ser que você tenha um nicho, tipo, você fabrica roupa para ciclismo, aí você vai ter o uso para ela, né? Tem muita gente que gosta de cores flúor, porque quando bate o farol do carro, acende muito mais, entendeu? Você está no escuro e você fica mais visível, então vale a pena, mas vale a pena para uns e não vale a pena para outros. Tudo isso, gente, você tem que ter o quê? Foi o que eu falei lá no início, percepção, né? Hoje outro cliente que eu vendo tinta, ele tem um equipamento com chip, né? E eu vendo tinta para ele usava a tinta original, comprava por R$400, ele passou a pagar 210, eu acho, 220, né? Olha só que coisa, de 400 para 200, metade do preço, e a tinta show de bola. Só que essa tinta precisa de um chip. Eu não fabrico chip, a fábrica que faz a tinta também não fabrica chip. Aí você tem que procurar chip aonde? No mercado paralelo, né? O que é um absurdo, né? Você tem que comprar o chip para você enganar a sua máquina, que é sua, que você comprou. Você tem que enganar ela para usar uma outra tinta nela. Isso, gente, beira o ridículo, né? Mas aí o cliente falou, os chips deram defeito, eu botei lá o chip queimou. Eu falei, olha, é complicado a gente saber se o chip queimou ou se ele foi usado. Porque se ele é usado, acabou, entendeu? Agora, você tem funcionário, você tem 3 máquinas, você comprou mais de 600 litros dentro de um ano, né? Hoje você quer trocar 40 chips, né? É complicado isso. Como é que eu posso dizer, olha, o seu funcionário pode ter pego esse chip aí, ele tem uma maquininha, esse chip custa 40 prata, 30 prata, ele pegava aquilo ali, botou no bolso, ninguém viu, ele trocava o chip queimado pelo chip bom, levava e vendia. E aí? Quem é que vai provar que o chip estava com defeito ou não? Se o próprio dono do equipamento, ele não tem como verificar isso. Quem coloca a tinta não é ele. Então são situações que, para você não passar por isso, o ideal é você não comprar um equipamento que tem chip. Entendeu? Para você não precisar recorrer a mercado paralelo para você comprar um chip, para você botar uma tinta que é aquela que você quer comprar, entendeu? Então, gente, acontece muita coisa que vocês não fazem ideia que acontece no mercado. Eu estou contando aqui alguns casos, né? Mas a gente vê muita coisa acontecer que são aberrações, são coisas fora de questão. Então, tenho essa percepção. Eu fiz um videozinho, tá lá no IGTV, que eu falo sobre empresa e produto. É bom todo mundo entender o que é uma empresa e o que é um produto, né? Vou dar um exemplo. O Power Film, né? Todo mundo acha que Power Film é um produto, é um filme de recorte. Não. Aquilo é um filme de recorte, mas uma empresa botou o nome de Power Film e vende esse produto, que por sinal é um produto em PVC, muito aquém dos produtos que são feitos em PU. Então, o pessoal usa isso. Eu uso Power Transfer, mas eu não gosto. Cara, mas você usa uma marca que você não gosta. O produto não é Power Transfer, o produto é filme de recorte. Marcelo? Não sabia disso. Falei, pois é. Né? OBM. Tem gente que diz, não gosto de OBM. Caramba, OBM não é um produto. OBM é uma função. Então, vários produtos são chamados de OBM. Tem que ser chamados de OBM. Quanto fica em média a folha do DTF em A3? Olha, o DTF é vendido em metro. 1 metro linear cabem 10 A4. Um pouquinho menor do que um A4. Cabem 10 A4. E eu vendo a R$100 o metro linear. Né? E já pronto, não é para você botar o pó, não é para isso, não é para aquilo, não. É já pronto para você cortar, estampar e vender.
assim que a coisa funciona. Então, gente, empresa é uma coisa, produto é outra. OBM é uma função que todo produto que tiver a função de OBM tem que ser chamado de OBM, né? Então não tem jeito, né? Se você disser, comprei um colante Planeta, né? Não, é um OBM que ele tem uma função de base, é aplicado em máquina, é um OBM, só que é um OBM diferente. Tem mais de 50 produtos que têm o mesmo nome, né? E termocolante é uma outra coisa que tem que ser acoplado a um tecido ou a uma outra coisa para que seja colocado. Então, termocolante não é um OBM. A outra coisa também que eu falo, gente, o pessoal fala do DTF aí, mas tem que entender o que é exatamente o DTF, né? Bom, o Direct to Film, né, que todo mundo fala, ele é uma coisa certa, mas para mim não é a denominação melhor. Por quê? Ele é direto para o filme, sim, mas ele é um transfer. Então, se você pensar em chamar DTF de digital transfer filme, você vai entender melhor, né? Porque direct to garment é direto para o vestuário. É o que você imprime numa impressora com a tinta tal, né, num tecido que foi tratado, e você imprime direto no tecido. Esse é o DTG. E o DTF, para mim, melhor seria Digital Transfer Film, porque você explica melhor que ele é digital, ele é um transfer que ele vai transferir, e ele é um filme. Então essa tinta ela é passada para um filme que depois você vai transferir. Então fica muito fácil, muito mais fácil você entender o DTF dessa maneira, né? Com essa nomenclatura, ok? Alguma dúvida a mais, gente? São 8h10, né? O papo até deu bastante gente. Gente, passem para todo mundo se vocês puderem, né? Que a gente vai ter sempre essa live na quarta-feira, às 7h30, né, a gente vai dar sempre essa live, né, só não vamos dar o dia que for, tipo, se der um evento aí, Réveillon, se cair o Réveillon, ou aí a gente não vai dar, mas toda quarta-feira passa para todo mundo que a gente vai bater esse papo, e vocês têm que passar para mim aquilo que vocês querem saber, aquilo que a gente pode colocar como pauta. O DTF desbota com o tempo? Oficial Silvio, olha só, não existe produto melhor do que o DTF no âmbito digital. Ele é muito melhor do que impressão e recorte, ele é muito melhor do que o DTG, ele é muito melhor do que filme de recorte, ele é muito melhor do que qualquer OBM, ele é muito melhor do que qualquer coisa. Ele só perde para o silkscreen. Perde entre aspas, porque o silk, gente, o silk tem, se você usa o silk no algodão e o algodão não é tão bom, né, ele cria aquela, como é que eu vou dizer, aquela nuvenzinha do fiapo do tecido, ela é ruim para o próprio silk quando ele é lavado demais. No DTF ela não acontece. E ele não perde com lavagem, gente. É impressionante. Você pode lavar, ele não perde. Só vai perder lá para 70 lavagens, por aí vai. Então, pode apostar no DTF, que é o melhor produto digital de todos os tempos. Eu fiz um vídeo há mais ou menos um ano atrás, né? E apostando nisso, falei, gente, tenho certeza que vai ser um boom, que vai ser um produto muito cobiçado por muita gente. É exatamente o que está acontecendo com ele agora. Não tenham dúvida que a hora é agora, né? Como eu falei do Bitcoin também, a hora do Bitcoin foi lá atrás, né? A hora de você comprar plota sublimática também, eu não vou, não posso dizer que hoje não seja um excelente negócio, tá? Mas para comprar você tem que ter muito mais perspicácia do que se você comprar um DTF industrial, que ele vai ter muito mais público, vai ter muito mais venda e você vai ter muito menos competição. Que eu falei também lá atrás que a competição
é algo que você tem que pensar muito bem como você vai entrar, se você vai ser competitivo ou não. Ser competitivo é o X da questão, mas ser competitivo ganhando dinheiro, não é sendo competitivo sendo kamikaze. Por isso que muitas empresas que não preservam o lucro, né, elas acabam sucumbindo. Né? Mais alguma pergunta? Ô Jarbas, entrou o Jarbas. Tudo bem? Então, gente, vamos lá. Marcelo, não tinha dinheiro para investir em uma prótese de ETF. Comprei uma L1800, meu branco sai meio cinza. O que pode estar acontecendo? O meu branco sai meio cinza. Não sei o que pode ser, não. Só se o seu branco não é branco, né? Porque se você projeta o branco ali, não tem jeito. Mas ele sai cinza quando você transfere ou ele já é cinza mesmo? Quando você transfere para o preto. Bom, o que acontece, gente? É o seguinte, essas impressorinhas que o pessoal comprou muito, que antigamente diziam que não entupia, né? Agora estão vendendo a 81,80 que entope menos. Que coisa doida, né, gente? Então, quer dizer, tem que dizer que entope sim, que quem vai comprar um equipamento desse, né, tem que saber disso, tem que já comprar sabendo que é um equipamento que até o meu entope. Só que o meu tem um picolito de meia dúzia, tem todo um aparato tecnológico para que o equipamento seja feito para usar essa tinta. Então, o que pode estar havendo? Você quando usa uma tinta que ela está muito rala, o que acontece? A tinta do DTF ela decanta muito, ela sedimenta muito. Vou dar um exemplo. Eu não tenho aqui um litro de coisa. Então você tem aqui 1 litro, né? Então você vai deixar ele parado ali 5 dias. Depois você vai fracionar ele em 100 ml. Se você não tiver esse frasco em muito movimento demais, ele todo coeso, né? Você vai tirar os primeiros 100 ml, vai ser água branca. Não tem pigmento ali. O pigmento baixou todo, está todo embaixo, entendeu? Então, muita gente não sabe disso, pega aquilo lá e bota 100 ml para um, 100 ml para outro. O último, né, 50 ml pesa mais do que 100 ml. Então você pode ter pego uma tinta branca dessa que não é tinta branca. Então ela não faz a base. Já não faria a base mesmo, muito bem feita, porque o seu equipamento está usando o Cyan Light e o Magenta Light. Você está enganando o seu equipamento para fazer a base com essas duas tintas que não eram para isso. Então você usa o Acrohip ou outro aí também, que eu nem sei o nome, para você fazer base com eles. Tá? Mas não é uma base muito correta, né? Ela não é uma base tão bem feita. Então você acaba tendo... E se tiver problema com a tinta for rala demais, aí você nunca faz o branco. Aí vai ser cinza mesmo, então vai ser muito ruim. No começo saía branco. Então, pode ser exatamente isso. Minha tinta DTF funciona para qualquer equipamento. Vejam bem, vou dar um exemplo agora da tinta DTF. Meu nome é Márcio, comprei uma tinta sua essa semana para fazer teste. Não se esqueça de, mesmo que você tenha comprado, a tinta estava coesa, estava certinha, balance bastante ela antes de você colocar, entendeu? Vou explicar o que é tinta DTF. Bom, essas tintas são fabricadas na China e agora vai ser fabricada na Coreia também. A Itália não fabricava, até hoje eu nunca soube de nenhum italiano que tenha fabricado tinta do DTF. Então, existem algumas empresas que testaram muito e chegaram num produto bom, tá? Mas são poucas empresas na China que têm o know-how para isso. Aí você vai ver 300 milhões de empresas vendendo DTF, a tinta do DTF, dizendo que fabricam essa tinta. Rerotulam essas tintas. O rótulo
é o deles, mas eles compram de uma outra fábrica. Então vamos lá que tem 2 ou 3 fábricas gigantes que consigam fazer. Uma delas é a minha, que pelo conhecimento que nós temos, nós fomos na que tem um histórico muito melhor de fabricar produtos de excelente qualidade, que nós já temos outras coisas com eles. Então essa empresa, né, de know-how altíssimo, ela consegue fazer uma tinta que não existe, no caso do DTF, uma especificidade de equipamento. Tinta de DTF, vai funcionar para todos os equipamentos que vão trabalhar com tinta à base de água, ok? Não é como a tinta sublimática, que existe uma tinta para cada cabeça. Nesse caso, não. Ao contrário, é o equipamento que tem que se adequar à tinta e não a tinta que se adequa ao equipamento. Deu para entender a mudança radical que é você pensar desta forma? Então, a tinta ela vai funcionar funciona maravilhosamente bem com o meu equipamento. Está 6 meses funcionando todo dia. Hoje mesmo o Jarbas, que está aí até, ele fez bastante coisa com ela. Fizemos hoje que uns 20 metros, 30 metros, né? Todo dia a gente roda. Há 6 meses ela está trabalhando todos os dias, exceto aqueles dias de feriado e tal, que a gente não liga, mas ela está trabalhando todo dia e muito bem. E eu tenho um outro cliente que ele já rodou até muito mais do que eu. Ele tem um nicho excelente, pegou um nicho excelente, ele roda 30 rolos de 100 metros, ou seja, ele roda 3.000 metros todo mês. É coisa pra caramba, gente. 3.000 metros de DTF é muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. É isso mesmo, 3 vezes 100, 300 metros, são 3.000 metros. Caramba, muita coisa. E fluindo perfeitamente usando a mesma tinta que eu uso, entendeu? Mais alguma pergunta, gente? Daqui a pouco já tá dando 1 hora. Bom, gente, volto a pedir a todo mundo, né, que vocês preservem sempre esse dia, quarta-feira, às 7h30, para vocês chamarem mais gente para participar. L1800, equipamentos ou tinta corante, consigo usar o DTF nela? Consegue. Você limpar ela direitinho. Agora, limpar não é mandar para assistência técnica, não, gente. É usar o líquidozinho de limpeza correto, tá? Ali no reservatório, passar um pouquinho pelas mangueiras ali e pronto, acabou, mais nada, né? Acabou. Não é para levar para assistência técnica. Eu até botei num equipamento, numa L120, botei um equipamento com o que eu fiz, né? Eu sou meio louco nessas coisas. O que eu pensei? Tinha um cliente que ele queria fazer um cinza de DTF para etiqueta, e ele ia fazer muita coisa só com cinza. Aí eu falei assim, caramba, poxa, mas o cinza ele vai entrar o preto reticulado e vai entrar o branco embaixo, mas ele tinha umas coisas muito fininhas que o encaixe ia muito bem, mas depois de um metro e pouco, aquele fininho dele dava uma escorrida, saía um pouco, aí tinha que parar, voltar, e dava muito trabalho. Eu falei, poxa, então vamos fazer a cor cinza. Mas como é que eu vou fazer a cor cinza que ele quer no meu equipamento que roda cian, magenta, yellow e black mais o branco? Eu falei, vou pegar um equipamentozinho, uma L120, e vou colocar as 4 cores cinza e vou fazer. Deu certo, gente. Só que aí não dá produção para ele, né? Eu ia ter que rodar ali e era muito mais complicado. Acabei que eu não tive tempo para isso. E esse equipamento ficou com essa tinta lá. A gente imprime todo dia, faz umas limpezas e tal. E agora eu vou tirar essa tinta que está lá, uma tinta pouco do branco do DTF e um pouco do preto. Fiz uma mistura, botei ali. E uma L120, gente, ela tem um picolito de 3, tá? É o dobro da L1800. E mesmo assim eu fiz pouquíssima coisa
e vou tirar agora e botar a tinta sublimática de novo, fazer até um outro videozinho lá direitinho. Então, a resposta é sim, você consegue, só que você vai ter que tirar os roletes. Por quê? Porque a tinta do DTF, colocada no filme, ela não seca. Então, se passar o rolete ali, já era, não tem jeito, não tem como você secar, entendeu? Então, você tem que tirar o rolete e ainda raspar uma parte lá, onde mesmo sem o rolete passa e raspa ali. Então você tem que fazer essas coisas. Gente, eu vou ficando por aqui, né? Foi uma live meio que surpresa, assim, né? Porque eu volto a dizer que eu não consegui chamar muita gente, porque eu estou meio que bloqueado lá no WhatsApp e também no Facebook, né? O cerco está se fechando, não se faz mais lista de transmissão, porque basta alguém dizer que spam, que eles travam você e deixam de castigo. Então, tá muito lento, gente. Dá dó. Eu tento passar uma coisa até que não tem nada a ver, falar com gente de casa, com a minha filha, tá complicadíssimo. Mas é isso, gente. Um abraço a todos, né? Quarta-feira que vem a gente se vê. Mandem pelo meu WhatsApp uma sugestão de pauta aí, coisas que vocês sofrem aí, coisas que vocês queriam ver, queriam saber um pouco mais, e se eu souber, eu exponho aqui, tá bom? Grande abraço a todos, tudo de bom, boa noite.